Aí, enquanto você estava lá em Mateus 6, né? Você falou também, né, que se o seu olhar for mal, né, tudo vai ser ruim para você. A pessoa pergunta assim, puxei do nosso YouTube, tá? O que fazer, Caio, quando se tem uma tendência à malignidade no nosso olhar? Eu conheço pessoas e já convivi com pessoas que confessam, que fazem um grande esforço para não se tornarem más. Porque do contrário, sem esse esforço, a vocação natural era para maldade, para malignidade. para indiferença, para desimportância ao outro, para usurice, para não ser dadivosa, ao contrário, ser usurária, egoísta. Conheço e intimamente algumas pessoas assim, e vi o esforço que elas fizeram e ainda fazem. Como eu também vi algumas que deixaram de ser, porque vigiaram e oraram. Esse é um estado para o qual a gente é chamado a estar em vigilância. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem o seu recíproco em vigiai e orai. Essa oração, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, tem uma resposta de Jesus. Então, vigiai e orai. Desenvolva um estado de vigilância, pessoal, porque às vezes isso é muito sutil. Quando é aquele tipo de maldade tosca, fica fácil de identificar. Mas quando é aquela maldadezinha de ficar sempre dando uma mordida, assim, nunca vai tirar um pedaço, mas nunca deixa de beliscar. É uma coisa diabólica, né? Quantas vezes na vida, reconhecendo que a pessoa era assim, e eu vi uma situação que a bola quicava para a pessoa fazer algo desse jeito, e eu ficava torcendo, tomara que ele não faça, tomara que ele não faça, tomara que ele não faça, e daqui a pouco o cara vai, dá aquela mordidinha. Aí é triste, mas às vezes inviabiliza amizades, relacionamentos. O cara não resiste, como um escorpião não dá uma envenenada. Sei. Quando ele vê, já foi. E tem uns que atribuem isso à sua própria natureza, se entregam e param de lutar. Tem outros que sabem que todo mal pode ser vencido. Todo mal pode ser vencido. Se o mal não pudesse ser jamais vencido, então aquele que o praticasse como mal impossível de ser vencido não teria culpa alguma. Nem poderia ser responsabilizado por coisa nenhuma. Porque todo aquele que não tem consciência do mal que faz, está para além também de qualquer condenação espiritual, se isso for uma condição cognitiva genuína. Ele pode ser punido na vida, até deve ser afastado da sociedade. Mas espiritualmente falando, isso é uma dimensão que está para além do que a gente pode se avaliar, porque se existe essa pessoa, que eu não conheci até hoje, que em momento algum saiba que o mal que faz é mal, porque mesmo o mais alienado e distante disso, lá em algum recôndito do ser, sabe que aquilo é treva. Sabe que não é legal. Sabe que é muito pior do que não ser legal. Treva. Sabe, é treva. Treva. Tem consciência. Tem. Lá no Pode ter todos os bloqueios cognitivos, mas tem uma dimensão que eu já vi tantas vezes você chegar lá e dar, quando você dá aquela tocada ali, aí vem aquele bicho, sai, e às vezes até a pessoa se assusta, porque ela nem ela própria sabia como aquele dragão habitava numa dimensão, nanodimensão, tinha uma coisa tão compressa. E que quase não aparece, quase indiscernível, mas tá ali. Então... Foi o que aconteceu com Davi. Natan. Aquela coisa ali, da Batseba, o desejo e tal. Quando Agora, quando o Natan contou aquela parábola,
E Davi exerceu a sua justiça própria, dizendo: quem é esse homem que eu vou julgar em Israel? E Natan disse: esse homem és tu. Sim, ali o que acontece é que o indivíduo que estava todo anestesiado, com a anestesia monárquica do poder messiânico, porque sim. as tais das fiéis misericórdias prometidas a Davi, de que o cetro não se afastaria da descendência dele. Ele tinha algumas certezas poderosas, espiritualmente falando, que nessa hora trabalham contra a pessoa. O cara acha que tanta promessa divina é uma concessão, traz uma concessão especial para ele. E aí, por essa soberba, instalam-se males que só a misericórdia de Deus traz à luz. Do contrário, você vai se enganando com a pseudo-luz das promessas que repousam sobre ti, como era o caso de Davi. Mas voltando aqui à tua pergunta, a pergunta da pessoa, não existe mal que não possa ser vencido. E aí? Ok. E a gente ia se distraindo. Como também Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele diz que não nos veio tentação que não fosse humana. Eu acho isso extraordinário. Se não existe essa tentação para além do homem, essa coisa que a gente diz se tornou insuportável, eu estou justificado pela insuportabilidade daquela tentação. Que esse mas também era insuportável. Não existe. Não nos veio tentação que não fosse humana. Você não possa dizer não para ela e seguir. Então, existem pessoas para quem a prática do bem relacional é mais fácil do que para outras. Mas essas para as quais a prática do bem relacional é mais fácil, tem os seus recíprocos negativos, porque para cada bondade tem uma maldade recíproca. Só que eu estou mais tendente, a minha natureza pendeu mais para lá, mas isso eu devo sempre saber, que para cada bondade que eu pratico, que eu carrego, que eu desenvolvo a prática com facilidade, tem um recíproco que pode estar em estado amortecido dentro de mim, mas não desexistido, não anulado, não nulificado. Ele está lá, em latência, quase morta, mas não se foi ainda, até que eu seja absolutamente absorvido pela vida. Em Cristo, eu tenho sempre que vigiar e que orar. Não como uma forma de obsessão, orar contra a tentação, não. É manter a mente, orar, é manter a mente em estado de fazer os pensamentos viajarem em Deus. É pensar em amor. Quando eu penso com amor, quando eu penso em amor, quando eu vivo em amor, a minha oração não neurotiza, porque ela é confiantemente pacificada. No amor de Deus, eu não ando preocupado, eu não ando ansioso, sei que nada me separa deles e vivo nesse estado de comunhão. E vivo nessa vigilância também, mas não é uma vigilância neurótica. É só uma observação interior sobre os meus balanços, os meus movimentos, os meus pendores interiores. E só eu posso ser o pastor de mim mesmo em relação a isso. A me ver, me observar, me submeter, me deixar tratar. E eu sou curado pelo próximo. Quando a minha impaciência é curada, quando eu o amor vira amor mesmo, quando ele deixa de ser apenas o prazer gostoso de gostar de quem gosta da gente e passa a ser uma decisão mental para tratar a vida de um certo modo, mesmo em relação a quem detesta a gente. Aí isso vai vencendo o mal com o bem na gente. A única maneira de vencer o mal em mim é pela prática do bem. Eu vou praticando, o mal vai ficando acachapado. Meu egoísmo,
minhas raivas, minhas cobiças, minhas disputas, minhas invejas, minhas frustrações, tudo isso vai desaparecendo. O amor cura, no amor não há frustração. Se alguém fica muito frustrado é porque não amava. Porque o amor não fica frustrado assim, o amor não se frustra, nunca. Ele não gera expectativa? Não, ele tudo crê, mas ele não tem essa expectação projetada acerca de nada nem de ninguém. Ele espera o melhor, mas ele não vai definir o que é melhor. Ele não impõe. Ele não vai impor nada. Nada. Ele não domina. Não tem ciúme, também não tem competição, não está ali na guerra contra o outro, não está com a tensão da batalha, não está com a faca na boca, cadê? O amor descansa. Descansa. Né? E sabe que está protegido, lança fora o medo. Lança fora o medo. Tira o medo de ser, de viver, de existir. Mas isso o cara tem que praticar para experimentar, porque o laboratório desse equipamento sou eu. Está dentro de mim. Você é o tubo de ensaio. Eu sou. Né? Eu sou a ferramenta. Que massa. Na mesma medida em que sou o beneficiário. Mas isso tudo está em mim, só pode ser operado em mim, no meu coração. Nesses códigos da vida que Deus plantou em mim. Como Paulo diz em Efésios, quando iluminam-se os olhos do coração, aí você começa a pisar no chão dessas possibilidades. Qual a extensão, Caio, de um olhar iluminado pelo amor? Você leu Mateus 6 aí? Né? Os olhos são a lâmpada do corpo, né? Qual a extensão de um olhar iluminado pelo amor, Caio? Eu creio que, de certa forma, eu respondi essa pergunta enquanto eu estava falando. Sim. Mas, por exemplo, eu usei a ilustração da mistura da dimensão de natureza quântica com a nanopartícula de DNA e ver o que influía no que. O resultado é que o DNA absorve o elemento de natureza quântica, que sozinho é totalmente disforme e anda e faz movimentos não padronizados jamais, mas que ele se coloca em serviço, em favor daquela sequência de vida do DNA. E eu acho essa uma ilustração extraordinária de como a luz cura, né? Cada vez mais a gente é curado por luz. Os raios que nos curam tem a ver com emissão de luz, de partículas e vibrações de luz em intensidades diferentes, vão realizando benefícios para a gente, para os nossos corpos, de fora para dentro. Agora, o extraordinário é que isso parece ser possível de dentro para fora, não é? Segundo o que Jesus ensina, existe uma usina de uma natureza espiritual de luz em mim, potencialmente ela existe, que pode ser geradora dos elementos que me curam a vida. Não está dizendo, de modo algum, que tem a ver com alguma forma de mágica para a cura do corpo. Mas como tudo que tem a ver com verdade, o aplicativo decorre de práticas, de disciplinas, de modos de ser, de operar. Então, se você trata seu corpo de uma certa maneira, de fora para dentro, ele tem uma chance enorme, de fora para dentro, de ganhar uma certa forma. Para isso existem as academias, as malhações, mas isso é formatação escultural. Você vê frequentemente uma pessoa forte, bonita, toda perfeita, com câncer, ou sofrendo de alguma outra coisa. Hoje em dia, você vê chocantemente pessoas que fazem exercício com uma habilidade enorme, vivendo em estado de depressão contínua, crônica.
E aquela depressividade vai acabar adoecendo o interior dessas pessoas. A depressividade em si, na maior parte das vezes, já decorre de determinados desequilíbrios de natureza emocional, relacional, muitas vezes. Então, essa usina a qual Jesus se refere, essa usina de luz que cura, que não é uma promessa de que você vai viver de uma maneira para além das contingências de algumas situações de herança genética. Tem situações que simplesmente têm a ver com nossa constituição mais básica. No entanto, a operação dessa usina espiritual, mental, emocional, de fé, esse dunamis de fé, que é um dunamis de esperança, é um dunamis, é um dínamo de amor, que vai gerando essa luz de amor, que vai impregna não só o corpo, o sistema nervoso, não só faz sinapses diversas, o amor vira sinapse. Isso é bom de... A compaixão vira sinapse, Você treina amor. Sim. Você treina compaixão. Lindo. Por isso é que Paulo diz a Timóteo, o exercício físico tem o seu proveito, mas para pouco é proveitoso. A piedade, todavia, para tudo é proveitosa. O exercício da piedade, o exercício da compaixão, o exercício da misericórdia, o exercício do amor, do domínio próprio. Você está aí entre a chance de ser infiel e a chance de ser fiel. Se você escolhe a oportunidade de ser fiel, de continuar fiel, você está escolhendo luz, você está escolhendo verdade, você está escolhendo justiça, você está escolhendo bondade, você está treinando nesse caminho. Por outro lado, toda vez que você escolhe a licenciosidade, a concessividade, a permissão ao capricho, a ganância, a inveja, tudo isso que te transforma num ente predador, ou num ser tóxico, isso tem um potencial enorme de te adoecer, tem um potencial enorme de trazer as piores coisas para a tua vida. Por exemplo, uma pessoa que não perdoa tem uma chance enorme de ficar com câncer. Uma pessoa extremamente ansiosa tem um potencial enorme para desenvolver todos os tipos de alergia desse mundo. Hipertensão também. Hipertensão, ou problemas cardíacos, ou intestinais. Você vive num estado de tensão e ansiedade, o intestino grita. Ele dá a ideia dele. Tudo grita, tua pele grita. Se você é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de confiar, você tem também uma propensão imensa a se fragilizar do ponto de vista emocional e psicológico com tudo. E para cada uma dessas coisas negativas, existem doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais, como a soberba. A soberba é a pior de todas as formas de doença espiritual, é a soberba. A vaidade tem a ver com a dimensão psíquica e tem a ver com a transferência de energia para a desimportância, ao invés da convergência da sua energia psíquica para o que faz sentido, para o que é verdadeira alegria. A vaidade celebra a aparência, já a consciência espiritual celebra significados. É totalmente diferente. É outra praia. É outra. É lindo. Então, a extensão
Não tem extensão, porque se você estivesse morando em Andrômeda Sei. e eu orasse por você aqui, a minha oração por você seria atendida com você morando em Andrômeda. A muitos anos-luz de distância, ela todavia seria atendida instantaneamente, porque a minha oração é mais veloz do que a velocidade da luz ou qualquer outra velocidade. Ela é quântica, cara. Ela é transquântica, quântico ainda é mensurável. Sei. A minha mente é quântica. Tá. Eu creio nisso há muitos anos. Eu escrevi, inclusive, sobre isso várias vezes, há 30 anos atrás, 25 anos atrás. No meu livro Nefilim, eu digo isso, a mente humana é um aparelho quântico. Meu cérebro é totalmente quântico. Agora, o meu espírito está para além do quântico. O quântico não serve exatamente para ilustrar a metáfora absoluta do que acontece na dimensão espiritual, porque o quântico está dentro da mensurabilidade e a dimensão espiritual está para além da mensurabilidade. Por isso, eu não estou preso nem à velocidade da luz. Quando Jesus diz, orem em meu nome, para que vocês fiquem alegres, porque vocês não ficaram alegres ainda com a experiência de orar em meu nome. Vocês não conhecem essa alegria de pedir e receberem. Para além do espaço, do tempo, de qualquer outra coisa. Sim, cara. Então não tem limite. O amor não conhece fronteiras, nem físicas, nem psíquicas, nem espirituais. Agora, tem gente ali que pensa que o que eu estou falando aqui é uma coisa abstrata. Eu não estou falando disso. Se torna concreto. Olha, viver como eu vivi uma vida contra-animal. Foi o que eu fiz. Eu vivi uma existência contra-natural. Desde muito cedo. Isso não é todo mundo que com 12 anos começa a tomar anfetamina, fumar não sei quantos baseados por dia, tomar ácido com 13, e já vinha de sexo, tudo prematuro, intenso e maluco, muito doido. Quase morri não sei quantas vezes antes dos 18 anos. Totalmente inconsequente. Aí me converto e menosprezo o meu corpo, por exemplo. Me converti e parece que a única coisa que existia em mim era a dimensão espiritual. A dimensão física eu matei imediatamente depois da conversão. Aí comecei só a jejuar e orar. Não comia, não bebia, fiquei magrinho. Depois tive 2 hepatites, uma em cima da outra, e eu queria jejuar com a hepatite. Quebrava o jejum com leite condensado e goiabada, porque naquele tempo o mito era esse. Que você melhorava o fígado com doce. E aí fico naquele sanfonamento, passo 20 e tantos anos dentro de avião, viajando sem hora para comer, para nada. Vou desenvolvendo diverticulite porque não tinha hora para ir ao banheiro. Quantas dezenas de vezes eu passava o dia inteiro literalmente apertado. Que isso, cara? Saindo de uma entrevista para outra, de uma coisa para outra, não tinha tempo. Uhum. Aí você desorganiza todo o seu sistema digestivo. Eu comecei a ter dificuldades intestinais e digestivas, porque eu não dava tempo para o meu corpo, eu não dormia. Dormia 3 horas e 45, 4 horas por dia no máximo. Durante décadas. Nossa. Fui fazendo mal ao meu coração. O que eu estava fazendo era bonito, era para Jesus. Orando com doentes que eram curados, enfermos que ficavam sãos, aconselhando, libertando possessos, ensinando a palavra o dia inteiro, às vezes 13, 14 horas num dia, sem parar. Uhum. Então, do ponto de vista espiritual, o conteúdo que eu estava fazendo estava todo certo, mas o meu modo de fazer estava todo errado, contra mim, porque eu também existo do processo. Então eu me fiz muito mal durante todo o meu chamado ministério. Existiu praticamente todo ele contra mim. Porque eu me abandonei, eu não me tratei, eu me fiz mal. O que me salvou foi que eu sempre amei. Sempre fui cheio, eu já falei, eu não conheço a experiência de não perdoar. De ficar com aquela mágoa acumulada.
Ou a experiência da antipatia gratuita. Não gosto porque não gosto, e trata mal a pessoa, ou ignora, ou não vê. Eu não sei o que é isso, graças a Deus. Porque do contrário, vivendo como eu vivia, se não fosse com os sentimentos que, pela graça de Deus, só cresceram em mim e continuam crescendo, todos os dias eu teria ido, conforme os meus médicos me disseram tantas vezes, há muitos anos. Então, se eu cheguei até aqui, foi pelo amor. Uhum. Agora, eu cada vez estou mais consciente de mim. Cada vez eu não só existo para fazer bem ao outro, mas eu também existo para fazer bem a mim. E aos que comigo estão. Uhum. Pode ser já uma consciência tardia? Não, eu acho que com todos os equívocos do tratamento físico que eu dei a mim mesmo, o que aconteceu espiritualmente foi tão sublime que eu não trocaria. Como Paulo, por exemplo. Paulo viveu contra ele mesmo a vida inteira, do ponto de vista físico. Primeiro ele viveu contra ele mesmo porque ele odiou muito antes de se converter. Ele respirava ódio. É o que diz, imagina. Se esse cara não tivesse se convertido, ele ia morrer de raiva. Raiva mata. É, eu tô ligado. O texto de Atos 9 diz, respirava ameaça. Era como um bicho resfolegante, um predador querendo comer gente. É a descrição de Paulo. Sim. Aí ele se converte, fica apaixonado, aí pronto. Ele começa a se tratar sem consideração extrema. Ninguém pode dizer que Paulo foi um indivíduo equilibrado. Que ele conseguiu, até antes de morrer, botar a equação de corpo, alma e espírito em alinhamento. Tem esse equilíbrio que você está citando. Ele alinhou mente e coração, mas o corpo dele padeceu e padeceu. Uhum. Porque ele se entregou a uma tarefa praticamente inumana. Atravessou quase que do Egito, do Negueb a Roma, a pé, e percorreu toda a Ásia Menor, toda a Turquia, que é enorme, a pé, várias vezes. Várias vezes. O que dá aqui? Brasília o quê? Ah, meu amigo, a Turquia é enorme. A Turquia... Você tem que somar alguns estados brasileiros para dar uma Turquia. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Vitória, provavelmente. Eu não fiz essa conta. Sei. Mas eu conheço bem a Mas Turquia. ele andou bacana, né? A pé ou em lombo de animal. Imagina. O desgaste físico, orgânico. É. Ele fala de 3 naufrágios antes de a gente saber do 4º. Imagina a dificuldade, as doenças, aquelas águas contaminadas de estrada, a conjuntivite crônica, as diarreias, as intercorrências alimentares que eram o tempo todo. A insalubridade, né? E ele também fala, não só de jejuns, ele fala de fome. Puxa. Fome. Desequilibra tudo, não é uma semana no largados e pelados, nem em 40 dias. É, não é? Uma existência inteira. 45 anos. De uma vida daquele tipo. Você vai crescendo espiritualmente, vai virando um gigante, ou psicologicamente se tomando de uma força enorme, mas o teu corpo se fragiliza. O ideal de todos nós é alinharmos tudo e andarmos alinhadamente. Isso nos torna mais saudáveis, mais longevos, mais organicamente felizes, psiquicamente equilibrados e espiritualmente fortes. Você falou do seu equívoco físico, de não se cuidar. Quando é que você notou isso, Caio? Quando eu conheci a Adriana. Foi a Adriana que começou a me preocupar comigo. Já que eu não me preocupava, ela chegou como uma consciência física que eu não possuía. Ah, tá. Foi ali. Foi que começou. Eu não saí me fazendo bem logo de saída, não. Eu comecei a dormir melhor, ela começou a me obrigar a dormir, né? Praticamente isso. Demorou, porque eu tinha muitos anos de treino de não sono. Então, devagar, eu fui aprendendo a dormir. Hoje eu durmo 7 horas, 7 horas e meia. Eu durmo bem.
E comer bem, comer na hora. Quando eu a conheci, eu já comia pouco, muito pouco. Eu tinha perdido 40 e tantos, quase 50, 45 quilos. E estava começando a me alimentar cada vez melhor. Ela se alimenta muito bem. E os meus hábitos foram mudando na direção dos dela, do ponto de vista alimentar. Naquele tempo ela fazia ginástica todo dia. Hoje em dia não, já tem alguns anos, desde que a gente mudou para cá, que houve muitas mudanças. Uhum. Aí eu, que estava paradão, comecei a nadar. Eu nadava todo dia. Eu nadava no mínimo uns 6 quilômetros, 7, às vezes 8 por dia, no mar, para além da arrebentação em Copacabana, ia até o Leme e voltava. E aqui a gente teve a experiência de andar bastante, de comer bem, de dormir bem e de, graças a Deus, reduzir o nosso estresse a muito pouco. Eu sempre lidei com muito estresse, muito bem. Senão o estresse, o volume todo de estresse que eu tinha, teria me matado há muitos anos. Uhum. Eu tive consequências disso, mas então, mesmo quando o estresse era imenso, eu vivia tranquilo. Eu era uma pessoa que sabia lidar com o estresse, mas ninguém sabe lidar absolutamente com o estresse. Porque ele te vence. Por mais calmo que você seja, por isso é que Jesus disse, não andeis ansiosos. Porque se você andar no caminho do estresse, ele acaba te enveredando na vereda da ansiedade, por mais que você seja controlado. Então, nesse sentido, a nossa situação de estresse, a minha, que era imensa, foi gradualmente sendo reduzida. Hoje eu vivo com muito pouco estresse. E não é porque não tem coisas com as quais eu deva me preocupar. Eu oro por aquilo em relação ao que eu devo me preocupar e não me preocupo, eu oro. Eu substituí quase que completamente preocupação por oração. Despreocupada. É um treino, todo dia. É. Aí vem aquela coisa, vai faltar, não tem. Eu não sou inconsequente e nem irresponsável, mas eu me tornei despreocupado. Eu oro e descanso. E creio que vem e viro a página, o Senhor vai prover. Ele vem fazendo isso há 46 anos na minha vida, sendo que nos últimos anos, na última década, isso foi se tornando cada vez mais suave e leve para mim, para o meu coração.